Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sua vida, sua família e honre sempre todos vocês. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Obrigada por estar aí. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da aliança com o corredor dos solteiros. A primeira acontece em São Paulo às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Deus vai te abençoar. Olha o que diz aqui em Gênesis 4. Vamos ler do 2 em diante. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, também trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça. Há uma ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A Bíblia diz que esses dois irmãos ofereceram ofertas a ele. Nós podemos pegar duas pessoas oferecendo o seu trabalho na obra, o seu louvor, a sua adoração, as suas orações, as suas ofertas sacrificiais. A oferta do Caim não foi uma oferta ruim. O problema, vemos, que não estava na oferta, estava no Caim. Como o problema também, a questão não era nem a oferta do Abel, era o Abel. Quando o Abel foi recebido, em função do que havia no seu coração, então, tudo que ele fazia era aprovado, então. As suas ofertas foram aprovadas e recebidas por Deus. Porque é exatamente isso que as pessoas precisam entender. Deus recebe a pessoa, depois tudo que ela faz. Por que algumas pessoas dizem assim, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, Deus não está vendo, ou as pessoas não estão vendo, não estão reconhecendo que eu estou me esforçando? Não é assim que funciona para Deus.
Deus busca a boa atitude no coração. Se as suas intenções e motivações, com que intenção está fazendo? O que te motiva? O que você guarda no coração? O que está dentro do seu coração? Você tem mágoa, você tem um rancor, você tem uma desconfiança, você tem malícia, você tem julgamentos, você tem invejas. Você tem revolta, você se porta como vítima, como quem está em desvantagem. O que está dentro do seu coração? É isso que conta. Se você não entender isso, você vai passar a sua vida culpando alguém, culpando o mundo, e se você não assumir a responsabilidade pela sua vida, pelo que está acontecendo com você, você vai atribuir sempre a alguém. E se alguém estiver vencendo perto de você, como Caim, você terá ódio dessa pessoa. E você vai achar que ela é o problema da sua vida. Então você vai tentar tirá-la do seu caminho, destruí-la de alguma maneira, como muitas pessoas fazem. Elas não estão assumindo responsabilidade pelas escolhas que estão fazendo, pelas coisas que estão deixando entrar no coração. Aí, naturalmente, Deus não as recebe, não recebe as suas obras. Se Deus não recebe o que elas estão fazendo, então nada flui. As coisas não andam. E então elas se revoltam e ficam furiosas, como Caim ficou. Furioso, revoltado. O Senhor falou, por que você está furioso? Eu creio que Deus está perguntando isso a você. Por que você está furioso? Por que você está com raiva? Por que você está com raiva do mundo? Até quando vai responsabilizar o mundo ou pessoas pelos seus fracassos? Até quando? Por que você está assim? Se bem fizer, não haverá aceitação para você? Se você fizer direito, se tiver uma boa atitude no coração, se tiver motivações corretas, intenções corretas, eu também vou receber. Eu vou receber você e vou receber suas obras. Eu recebendo você, então tudo que você fizer prosperará, as bênçãos vão te acompanhar, onde colocar as mãos, a tua bênção estará lá, a bênção estará lá. Por que as bênçãos não têm te acompanhado e onde você coloca as mãos, você não leva a bênção, mas sim problemas? Isso tem a ver com o que está acontecendo no seu interior. E se Deus não recebe o seu coração, não recebe você, ele não recebe o que você faz. Isso aconteceu com Caim e ele, ao invés de entender, quando Deus disse, se você fizer direito, vai haver aceitação para você também. Não há acepção de pessoas. A questão está em você, e você precisa assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Você precisa assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Deus falou com ele. E você precisa agora, e Deus o avisou, Deus disse, por que você está furioso? Se você fizer direito, vai haver aceitação para você. Agora, se você continuar alimentando, nutrindo esses sentimentos, esses pensamentos no seu interior, o pecado está à porta. E ele deseja te conquistar. Ele quer te dominar e você precisa dominar isso tudo. Ou seja, você precisa vencer esses pensamentos, esses sentimentos, essa fúria, essa revolta. O diabo está colocando um monte de coisas na sua cabeça, Caim. Ele está te convencendo que você pode ceder para tudo isso e fazer horrores e tudo terminará bem. Caim, faça direito, domine o pecado, não ceda para esses pensamentos, não ceda para esses sentimentos. Não faça isso com a sua vida, Caim. Domine
Deus falou com ele. Quando Deus terminou de falar com ele, ele simplesmente ignorou como o pai dele e a mãe dele também haviam ignorado. Ele era filho de quem? Do Adão e da Eva. O que esse casal fez? O que é que esses dois fizeram? Ignoraram a voz de Deus. Ignoraram também. Eles fizeram a mesma coisa. Ele já tinha o exemplo dos seus pais. Ele tinha o exemplo de duas pessoas gloriosas que moravam num lugar glorioso, num lugar no paraíso, que dominavam sobre tudo, que tinham poder sobre tudo, que tinham uma vida que jamais imaginaram ter. Não tinham problemas, não tinham dores, tinham uma vida maravilhosa. Estavam sendo cuidados, amados. E um dia aparece a serpente, uma voz estranha, e eles simplesmente ignoraram a voz de Deus. E ficaram com a voz da serpente, como muita gente faz. Deus fala, Deus está avisando, Deus está alertando, e elas simplesmente ignoram. Cedem para aquele pensamento, cedem para aquele sentimento, cedem para aquela voz estranha, para aquela pessoa que aparece no caminho só para envenenar. Não era para o Adão ter recusado, não era para Eva ter cortado aquele assunto com a serpente? Sim, mas eles ignoraram a voz de Deus. E foram expulsos do paraíso e pegaram problemas N para a vida deles. Agora, o filho que já tinha exemplo em casa, dos seus pais que tinham perdido horrores, tinham perdido tudo, só não tinham perdido a vida. Ele faz a mesma coisa dos pais. Ele repetiu uma decisão hereditária, errada. Ele repetiu. Simplesmente ele escolheu fazer errado. Ele escolheu ficar com aquele pensamento, ele escolheu ficar com aquele sentimento, ele escolheu ficar com aquele ódio, ele escolheu ignorar a voz de Deus. Como se Deus não tivesse falado nada. Ele chamou o irmão para ir ao campo com ele e matou o irmão. Assim. Deus chega para ele e diz: Caim, onde está seu irmão? Não sei. Dissimulado, falso, frio. Não sei. Não sou responsável pelo meu irmão. Que é o que muita gente faz. Deus está falando com elas. E elas estão fazendo tudo errado, como se Deus não estivesse falando nada. Elas simplesmente estão ignorando a voz de Deus. E aí tem a coragem de dizer: não sei por que estou passando por isso. Eu não fiz nada. Estou fazendo tudo certo. Sou uma pessoa que luto para fazer certo. Não sei por que. Estou sendo mal compreendida, mal compreendido. Ninguém me entende. Ninguém reconhece o meu trabalho. Ninguém me vê. Eu não sei por que estou passando por isso. Deus não me escuta. Deus não está me abençoando porque Deus está sendo injusto. Eu não sei porque a minha vida não está andando. As pessoas não estão reconhecendo todo o meu esforço. Onde está seu irmão? Ele tinha matado o irmão e disse: não sei, não sou responsável pelo meu irmão. Tem gente que está acolhendo um monte de sentimentos miseráveis dentro do coração e fazendo escolhas ruins dentro do coração. Só penso que não presta. E aí ainda elas têm a coragem de perguntar, de dizer por quê. Não sei por que estou passando por isso, eu não sei por que está acontecendo comigo. Elas estão tendo atitudes erradas, elas têm projetos escondidos, elas têm projetos ocultos, elas têm atitudes ocultas que têm entristecido a Deus. E elas estão dizendo: eu não sei de nada. Onde está seu irmão? Não sei. Eu lá sou responsável pelo meu irmão? O Senhor disse para ele: a terra está clamando, você derramou o sangue do teu irmão. A partir de agora, aquilo que funcionava tão bem por intermédio de você, das suas mãos,
porque ele era um agricultor. Então, a terra dava o retorno de cada semente que ele lançava. Ele disse, a partir de agora, a terra não vai dar mais a sua força. Não vai dar mais retorno a você. Então, você vai ter que você vai se tornar um fugitivo errante. Sabe por que um fugitivo errante? Porque ia para um lugar, tentava, não dava certo. Para outro, tentava, não dava certo, porque a terra não dava mais retorno. Que assim tem sido com muita gente. Desde o dia que ignoraram a voz de Deus. Já foram lá, cá, já passaram várias igrejas, já passaram vários lugares, já fizeram de tudo, já passaram por tantas coisas, já tentaram a sorte, a mudança, já tentaram de tudo. Mas nada dá certo. São fugitivos errantes como Caim. Talvez você está aí questionando os seus resultados. Mas Deus está dizendo para você, desde o dia que você ignorou a minha voz, eu avisei você, eu falei com você. Você tinha exemplo de pessoas que deram passos errados. Você tinha exemplo como Caim tinha exemplo na casa dele. Os pais dele também tinham ignorado. E ele também ignorou. Agora ele se tornou um fugitivo errante, porque a terra não daria mais a sua força. Ou seja, tudo que ele fizesse não ia dar retorno. Então ele tinha que ir para um lugar, comer daquilo que já havia sido cultivado, porque quando ele ia cultivar alguma coisa, a terra não dava retorno, ele perdia tudo. Então ele passou a ser um fugitivo errante, é isso mesmo, é exatamente isso, fugindo de lá para cá, ia para lá, não dá certo aqui, vai para lá, não dá certo aqui, vai para lá, e talvez a sua vida está assim. Você já passou muitos lugares, já mudou de casa, de cidade, não sei se até de país, eu não sei, já mudou, tem vários endereços. Você já passou aí nesses últimos anos por vários endereços. Você é um fugitivo errante. Você vai para um lugar, não dá certo. Você tenta um negócio, não dá certo. Você tenta outro, não dá certo. Você tenta um outro projeto, não dá certo. Tudo que você faz não dá certo. Simplesmente não dá certo. Nunca mais, desde o dia que você ignorou a voz de Deus, você se tornou um fugitivo errante como o Caim. Nada mais deu certo na sua vida. Deus está falando com você. A diferença para você e do Caim é que você está na graça. Que se você se arrepender, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei e sararei a sua terra, curarei a sua terra. Deus está dizendo, eu posso te restaurar, mas você vai ter que se humilhar, se converter dos maus caminhos. Você está melhor do que o Caim, porque você está na graça. Você pode deixar de ser um fugitivo errante. Você pode viver uma realidade diferente. Porque talvez você se sente até cansado. Porque você já foi para tantos lugares, já tentou tantas coisas, mas a terra não dá mais a sua força, não dá retorno para você. Você não tem retorno. Você trabalha, você tenta isso, tenta aquilo, mas não tem retorno. É porque a bênção do Senhor não está sobre você. Porque um dia você ignorou a voz de Deus, tomou um rumo errado, e alterou o seu destino. Se volta para Deus. Se humilha, se volta para Deus. E ainda há chance para você. Você ainda pode construir uma boa vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Cláudia, qual foi a sua recente vitória dentro do Ministério Mudança de Vida? Então, a minha vitória foi o meu casamento. Eu era amaziada com um rapaz e aí a gente vinha vivendo em brigas constantes. E aí já chegaríamos até a falar no término já, falando do término, que assim não ia dar certo.
E aconteceu uma determinada situação, apareceu uma terceira pessoa na história. Uma menina, uma colega do trabalho dele, que conversava frequentemente com ele. Ela falava com ele até um certo dia, por rede social, eu encontrei no celular dele uma mensagem dessa menina. Eu encontrei a mensagem dela e foi aí que foi a semana da briga, porque a gente começou a brigar, foi numa segunda-feira, a gente começou a brigar, começou a discutir por conta dessa menina. Ele falou assim que era o melhor a gente se separar, separação. Só que eu lutei até o fim, não queria uma separação, não queria, mas o inimigo transformou a cabeça dele de uma forma que ele queria a separação. Então, eu acabei cedendo à separação, fiquei mal, muito mal. O inimigo tomou conta do meu corpo, eu fiquei doente, quase entrei em depressão. Foi daí então que eu conheci a Patrícia, que ela passou por uma situação parecida. E ela veio procurar o ministério, ela falou que a igreja que ela frequentava era muito boa, era excelente, que tinha umas pregações. Eu falava assim, eu liguei para ela e falei assim, Paty, eu estou precisando ir para a igreja. Ela falou assim, eu quero te levar num culto, todos os líderes lá são ungidos, são abençoados, mas eu quero te levar num culto com a bispa. Falei, tá bom. Ela falou assim, eu falei, que dia é ela? Então ela falou assim, dá pra gente ir quarta-feira. Aí eu vim na quarta e a bispa já vinha dizendo que eu falava, eu pedia para volta e a bispa já vinha dizendo, e nos programas que eu ouvia, primeiro ela me orientou a ouvir os programas. Ouve esse programa na internet, em determinada hora, passa. Ou você vai lá, procura, eu já ouvi os programas e a bispa já vinha falando que não tem fim, naquilo que o ser humano pôs um ponto final, Deus pôs uma vírgula, que é para você enfrentar tudo aquilo, que Deus vai te honrar, vai ter a sua honra, vai para a glória dele. E eu peguei e comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar o ministério. Eu passei no ministério, comecei a frequentar no final de setembro, começo de outubro, e aí teve um propósito. Você chegou a falar para mim que você chegou no propósito a qual a bispa falava sobre troca de corações e o corredor dos solteiros, que é onde você se encontrava nessa situação e você buscava pela troca do coração do seu esposo, correto? Correto. Então, pela troca de corações. Então, Deus transformou, porque a situação já estava tão precária que Deus vinha falando, vai ter um jeito, eu tenho uma solução para você, não saia da onde que eu estou te colocando. E a gente sabe que na hora, eu sou jovem, ele é jovem, na hora aparece N situações, aparece tanta coisa, apareceu tantas pessoas, tantos homens na minha vida, não sei o que. Depois que eu me separei, apareceu mais. Não, Deus falou, não saia da onde que eu te coloquei, não saia daí, porque é aí que eu tenho sua vitória, então não saia. Aí eu vim no propósito, a bispa falou, vamos ter um propósito de 3 domingos para a troca de corações e aliança no corredor de solteiros. Então, no primeiro propósito, eu passei no corredor, vinha pedindo a troca do coração dele, a troca do coração, até para mim também, né? Muitas coisas que eu não entendia, que agora eu entendo, para mim melhorar, e vim pedindo. No terceiro domingo do propósito, eu descobri, ele veio me falar, me ligou para conversar comigo, me falar que já não estava mais com aquela pessoa, tinha se arrependido de tudo que ele fez, tudo que havia feito, e que se ele poderia conversar comigo pessoalmente. Eu falei que poderia. E um detalhe, para ele, casamento, aliança, ele falava, vamos deixar do jeito que tá. Ele não queria casar, colocar uma aliança no dedo, vamos deixar do jeito que tá. Daí eu disse assim, aí eu sempre concordei com aquela situação, sempre falei, tá bom. Aí depois da aliança, do corredor de solteiros, passei os 3 domingos no propósito, vim no propósito, fiz o propósito, no terceiro domingo descobri que ele já não estava mais com aquela pessoa, tinha me ligado. Na outra semana a gente já estava junto novamente, de casamento marcado, para casar em janeiro, sabe? Só eu sei o que eu passei, as pessoas que estavam próximas de mim também sabem o que eu passei. Então eu digo que vale a pena. Nossa, eu chamo minhas parentes, minhas primas,
para vir meus colegas, vamos na minha igreja, lá tem, às vezes, pessoas que estão vivendo ao meu redor, que são evangélicos, mas tem uma fé muito fraca, eu falo, vamos na igreja que eu frequento, vocês vão ver, que lá tem unção, lá tem um poder, porque eu falei assim, lá a gente não segue doutrina, não segue religião, a gente segue a fé que a gente tem em Deus, a fé que Ele pode fazer tudo, que só Ele pode, que não adianta a gente tentar com a força dos nossos braços, que só Ele pode. Aqui do Ministério Mudança de Vida você reconheceu e viveu a fé viva, a fé de Deus, realmente a fé que traz resultados. O que o Ministério Mudança de Vida representa na sua vida hoje? Na minha vida hoje praticamente, sabe, tudo, sabe? Porque foi aqui que eu tive um entendimento. Porque a gente frequenta as outras igrejas, mas eu falava assim, eu falava, nossa, crente? Eu? Nunca. Meus colegas falavam, ai, que não sei o que. Eu falei, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente. Minha sogra falava, meu sonho é ver todos os meus filhos casando em igreja evangélica. Eu falava assim, da minha parte não, porque eu vou casar na igreja católica, eu não vou ser crente. Aí, hoje, eu vim aqui para o Ministério de Mudança de Vida, eu conheci o Ministério e falei assim, nossa, gente, eu falava tudo que eu falava. Até tem uma colega minha que falava, tá vendo? Olha o que você falava, que você nunca ia ser crente. Eu falei assim, Deus transforma, muito demais. Hoje você está abençoada. Muito abençoada. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra realmente esclareça tudo e coloque temor no coração dessa pessoa e a leve a se humilhar e a se voltar para o Senhor. Que ela receba a força para fazer o que é certo pelo bem da vida dela, não é pelo bem de ninguém. É a vida dela. Que ela olhe para ela, porque a vida que está sendo destruída, massacrada pelo mal é a dela. Não há bênção na vida dela, ela precisa se voltar para a direção da bênção. Abençoa todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu declaro mudanças e milagres na vida de cada pessoa. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino milagres sendo materializados agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito abençoadas e prosperadas e engrandecidas pelo Senhor. Desperta mais semeadores, porque o programa Mudança de Vida hoje precisa. Nós precisamos, e eu oro por mais semeadores. Peço que o Senhor desperte mais pessoas para semearem nesse programa, porque elas serão bem recompensadas, eu não tenho dúvida disso. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas, abençoadas pelo Senhor agora. Com esse entendimento, com um espírito quebrantado, se voltem para o Senhor. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu convido você a estar entre nós. Conte com a gente do Ministério Mudança de Vida. Nós queremos e podemos ajudar você. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Um bom dia, amém. Olá, Deus te abençoe. Você que é de Catanduva e região. Dia 12 de junho, o Bispo Maurílio vai estar aí em Catanduva, na rua Parque das Américas 120, Centro. Com uma reunião poderosa, ele tem passado as igrejas, e por onde ele tem passado, Deus tem operado grandemente. E eu tenho certeza que ele reservou algo especial para você para o dia 12 de junho. Não tenho dúvida alguma. Vou levar essa unção para a tua vida. E vai mesmo. Unção de poder. A bispa transfere essa unção e eu transfiro essa unção a todos que vão estar conosco no dia 12. Em nome de Jesus, estejam entre nós.